pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Albuquerque, este é o meu sinal e vamos hoje para mais uma aula de ciências. Espero que vocês estejam aí para nos acompanhar. Então, nosso tema de hoje é sobre a fotossíntese, né? Por isso que está uma mesa aqui recheada de plantas aqui, para a gente poder trabalhar um pouquinho, entender realmente esse lindo processo que elas são responsáveis, tá certo? E como sempre, pessoal, eu não estou sozinha aqui, né? Nós temos a nossa intérprete de Libras, Brielle, aqui conosco hoje, para que ela possa atingir mais estudantes, para que nossa aula chegue a todos os estudantes e eles possam entender da forma melhor possível essa viagem de conhecimento que nós temos a cada aula que nós damos, a cada aula que vemos, nós aprendemos a cada dia, cada leitura que fazemos. Então, é muito importante. Então, estamos aqui com Brielle. Nossas aulas, elas aparecem na TV, elas também estão disponíveis no YouTube, né? Vocês podem também assistir em tempo hábil no aplicativo Educa Recife. Então, só é vocês baixarem aí. Está aí o QR Code que nosso amigo aí está colocando e vocês podem usar o celular, o iOS ou Android, baixem as aulas para que vocês possam ter essa aula ao vivo e poder interagir conosco. Então, para essa interação, a professora Isabel já está ali a postos, esperando vocês aí. E aí, professora, quer dar o seu bom dia já, pessoal? Pois é, pessoal, sejam todos bem-vindos e vamos nessa viagem, como a professora Cláudia disse, em busca de mais conhecimento. Eu já estou aqui no chat aguardando vocês para aquela conversinha. Então, fiquem atentos e podem aí escrever, né, falar sobre a aula, dizer o que é que estão gostando, o que é que estão aprendendo e também fazer perguntas. Pessoal, estamos aqui aguardando vocês, viu? Podem fazer perguntas aí, podem interagir conosco, também trazer algum conhecimento para a gente, que a gente tem uma troca aí de conhecimento, tá certo? Estamos esperando vocês, divulguem aí nas escolas, com os coleguinhas de vocês, tá certo? Também peguem lápis, caderno e vão anotando alguma dúvida. E como sempre, cada mês nós trazemos mês de conscientização. Mas mês de conscientização de quê? Então trazemos hoje, mês de junho, são muitas coisas de conscientização. Então nós temos aqui prevenção contra a violência à pessoa idosa, nós temos aqui prevenção ao uso de álcool e drogas também, nós temos doação de sangue também, essa campanha que deve ser, que está precisando realmente que as pessoas vá doar. Em relação a isso, nós temos também o combate à anemia e à leucemia. Temos também aqui a questão dos fogos de artifício, né? Nessa época, muitos fogos, as pessoas gostam muito de soltar aqueles fogos que fazem um barulho enorme, e esse barulho, ele atrapalha muitas pessoas, né? Nós estamos brincando naquele momento, alegres, mas podemos nos alegrar de outra forma. Então, pessoas, às vezes, nossos vizinhos idosos, crianças que se assustam com o barulho dos fogos, né? Crianças autistas, nossos grandes autistas são muitos jovens que estão aí. E os animais também, eles sofrem muito, muitos animais também adoecem com esse barulho. Então vamos ter essa conscientização de não utilizar nessa época tantos fogos, tanto barulho, não é? Porque não estamos sozinhos nesse mundo, né? Estamos rodeados de várias pessoas e pessoas que não podem estar escutando tanto esse barulho. E também nós temos aqui o Dia do Meio Ambiente, não é? A semana toda do meio ambiente. Trazemos para vocês a Agenda 2030, que foi realmente uma conferência em 2015 com 193 países, e a ONU conduziu isso aí e construiu essa Agenda 2030 com 17 objetivos, não é? Esses objetivos de atitudes sustentáveis para que a gente possa atingir até 2030. Então, todos esses países, eles estão responsáveis e chegaram a esse consenso e desse alerta para a preservação do meio ambiente, não é? Então, devemos ter bastante cuidado em preservar, em não sujar, em não poluir, não é? Não causar desequilíbrio ambiental, não é? Às vezes, fatores que nós realizamos interferem na questão de enchentes, construímos locais errados, derrubamos a vegetação. Então, pessoal, vamos nos alertar com esse meio ambiente que nós vivemos, que é a nossa casa. Então, vamos ter cuidado. Então, trago a professora Isabel para falar um pouquinho da vacina. Como é que está a vacina, professora Isabel?
Pois é, professora Cláudia, ainda estamos, né, essa questão aí da Covid, ainda estamos nesse período de alerta, indo em busca realmente de mais proteção. Então, fiquem atentos aí à questão da vacina, e aí o cartão de vacina em mãos, e vão agora em busca da vacina da gripe e do sarampo. Procurem um postinho perto da casa de vocês, que lá eles vão orientar. Se não tiver a vacina lá, eles vão dizer qual é o local mais próximo. Então, a dica é prevenção, e a vacina é o melhor remédio, não é, Cláudia? É, professora Isabel, e já está liberado o reforço para mais de 12 anos, o primeiro reforço da dose de Covid, professora, além das doses de sarampo que deve tomar, a da gripe, e também está liberado o quarto reforço para mais de 50 anos, até 59. Então, tomar, gente, o quarto reforço, procurar ver se você já está em tempo de tomar, procure os postos também aí, perto de você, onde é que está dando essa dose, tá certo? Então, a prevenção é tudo. E aqui o que nós vimos na nossa aula anterior? Nós vimos a energia solar, nós vimos os tipos de energia solar, nós vimos a energia solar no Brasil e nós vimos também as vantagens e desvantagens da energia solar. Então, são fontes alternativas de energia que também pretendem preservar o meio ambiente como se fosse como uma energia limpa, não é? Desenvolvimento sustentável realmente. Então, foi isso que nós vimos na nossa aula anterior. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a fotossíntese. Mas o que é isso? O que é fotossíntese, né? É uma palavrinha grande, mas é um processo, gente. É um processo de transformação de energia solar em energia química. E esse termo fotossíntese, ele tem um significado, que é uma síntese pela luz. Ou seja, para que esses vegetais realizem a fotossíntese, é necessário a presença de luz. Então, eles usam muito a luz do sol, não é? Para absorver essa energia aí, transformar em energia, ocorre uma transformação de energia, e essa energia é energia química, então eles absorvem essa luz solar. Agora, para acontecer isso, existem vários fatores, não é todo mundo que realiza a fotossíntese. Será que nós, seres humanos, realizamos a fotossíntese? Então, vamos continuar aqui para a gente ver. Então, a fotossíntese, ela é a principal responsável pela entrada de energia na biosfera, né? Esse tipo de energia que vocês podem ver, tanto a energia solar, como elas trazem uma energia, porque elas são seres que, na cadeia alimentar, elas começam a cadeia alimentar. Então, os seres autótrofos, eles iniciam a cadeia alimentar. Então, essa cadeia alimentar se fala em energia porque eles absorvem a luz solar e vão passando os nutrientes de cada ser da cadeia alimentar. Então, realmente, ela tem esta função. Mas como será que ocorre a fotossíntese, né? Nós vamos ver que são vários fatores que é necessário para que ocorra a fotossíntese, mas como é que realmente ocorre a fotossíntese? Então, a fotossíntese é realizada por organismos autotróficos, fotossintetizantes, como plantas, algas e alguns procariontes. Então, mas o que quer dizer isso? Então, autotróficos, por quê? São as plantas, os vegetais, né? Eles são autotróficos porque eles fabricam o seu próprio alimento. São considerados aqueles seres que não dependem de outro ser para se alimentar. Então, por isso que eles formam a base da cadeia alimentar. Então, pode ser que vamos estudar a cadeia alimentar ainda. Então, o vegetal é a base, aquele ser autotrófico, aquele ser que auto se alimenta. Então, observem aí as plantas, as algas, né? Elas também realizam a fotossíntese e alguns seres procariontes são aqueles seres que não têm um núcleo definido, né? Seu núcleo está mergulhado no citoplasma, né? Não está definido como os seres eucariontes, tá certo? Então, alguns deles, eles realizam também, são seres fotossintetizantes. E esses seres autotróficos, o que é que eles fazem, né? Eles absorvem a luz solar, transformam em energia química e produzem os compostos orgânicos, como os carboidratos ou açúcares, que chamamos muito de glicose, né? A partir de água e dióxido de carbono. Mas como que isso acontece? Então, a plantinha está ali, né? Ela está ali, plantadinha. Então, o que é que ela vai fazer? Ela precisa de luz para
poder realizar a fotossíntese. Então, às vezes, a planta, quando ela não está recebendo luz, ela morre. Por quê? Porque ela não está produzindo a glicose, os açúcares que são o alimento da planta. Então, ela pega a luz solar, ela tem que ter água, não é? Para que realizar a fotossíntese, e luz solar e a presença de gás carbônico, que ela retira do ar. Então, em presença disso aí, ela vai produzir a glicose, que é o seu próprio alimento, e o que sobrar de oxigênio que serve para ela é liberado para o ambiente. Então, esse processo é chamado de fotossíntese. Agora, lembrando a vocês que a planta, ela respira normalmente o oxigênio e elimina gás carbônico. Existem pessoas que confundem um pouquinho respiração da planta e fotossíntese. Não, a planta respira o oxigênio, libera o gás carbônico, não é? Já na fotossíntese, ao mesmo tempo que ela está respirando, ela está realizando a fotossíntese. Ela não para de respirar naquele momento para realizar o processo da fotossíntese. É tudo em conjunto, automaticamente. Então, ela, no momento que ela está em presença de luz, ela está constantemente realizando a fotossíntese. Então, ela está absorvendo gás carbônico, água, luz solar, transformando em açúcares e oxigênio liberado para o meio ambiente, aquilo que ela não está precisando. Então, isso é basicamente a fotossíntese que a planta realiza. Por isso que é muito importante, né, preservarmos, né, as matas, porque eles estão realizando diariamente a fotossíntese, então eles estão liberando para o ambiente o oxigênio que nós precisamos para a nossa respiração também. Então, eles são seres autotróficos, por isso que eles são considerados eles auto se alimentam, né? E por isso que eles fazem parte da base de uma cadeia alimentar. Então, ao final desse processo, o oxigênio é liberado ao ambiente. Então, é basicamente isso que eu falei a vocês nessa imagem que vocês estão vendo. Gás carbônico, CO2, representado pelo CO2, está aí na árvore, né, ela absorvendo. A água, H2O, então ele precisa de água, a luz, que é a luz solar, e ela vai transformar em glicose e oxigênio, e liberando o oxigênio para o meio ambiente. E a glicose são os açúcares que ela serve de alimento para ela. Observe aí que é um processo bem interessante que ela realiza, por isso que é muito importante essa preservação, que a gente realmente tem um ambiente com muitas árvores, então em vez de você derrubar uma árvore, você plante uma árvore, né? É importante toda essa preservação e a gente acabar um pouco com esse desmatamento que acontece tão rápido. Então, para derrubar uma planta é muito rápido, mas para você ter a técnica toda de um plantio, né? Você planta ali, mas você tem que ter todos os cuidados para que ela cresça bem. Então, derrubar é muito rápido, mas para que ela cresça, para que ela vá se desenvolvendo, demora um certo período. Então, é muito bom que você sempre preserve o meio ambiente. Mas onde é que ocorre essa fotossíntese? Então, ela ocorre nos cloroplastos. Os cloroplastos, eles estão presentes nas células vegetais, certo? Principalmente nas folhas, né? Então, os cloroplastos é onde acontece a fotossíntese, acontece aí, nesses cloroplastos que são presentes nas células vegetais. Não existem nas células animais, existem nas células vegetais. Mas o que será que são cloroplastos, né? Então, são organelas presentes nas células dos organismos eucariontes fotossintetizantes. Eucariontes é aquilo que eu disse a vocês que tem um núcleo definido, né? E aí, fotossintetizantes porque são os vegetais, né? Aqueles seres autotróficos que eu falei para vocês e que eles se realizam a fotossíntese e produzem ali naquele momento o seu próprio alimento. Então, são nessas organelas aí, que estão presentes nessas células desses organismos, em que os cloroplastos estão, e aí representado nas folhas. E aqui nós temos várias plantinhas aqui para que vocês vejam aí que nas folhas delas estão aí essas organelas celulares, tá certo? Observem aí como está aqui bonito a nossa mesa aqui, mostrando a vocês, então, os cloroplastos, eles estão presentes aqui nessas folhas aí, né? Nas células aqui dessas folhas, e aí elas armazenam aí esses pigmentos. Aqui está mostrando a vocês que esses cloroplastos, eles armazenam pigmentos fotossintetizantes. E esses pigmentos
eles são responsáveis pela absorção da luz. Observem aí direitinho, leiam aí comigo. Os cloroplastos, que a gente já viu, né, que fica aí nas células aí, principalmente, sim, nas células vegetais, eles armazenam pigmentos fotossintetizantes e esses pigmentos são responsáveis pela absorção da luz. Mas quais são esses pigmentos que eu estou dizendo que os cloroplastos armazenam? Sabe quais são, pessoal? As clorofilas. Então, as clorofilas ficam armazenadas nos cloroplastos das células vegetais, né? São os pigmentos naturais mais abundantes nas plantas e ocorrem nos cloroplastos das folhas. Então, as clorofilas é o que dá a cor verde, né, às plantas. E aí, eles facilitam com que as plantas absorvam a luz solar para que elas possam realizar a fotossíntese. Então, ela tem uma importância muito grande nesse processo de fotossíntese. Não é interessante? Observe aí, para a gente ver a fotossíntese é todo um processo que acontece. Então, esse processo aí, a clorofila, esse pigmento que a gente viu, verde das plantas, ele é muito importante para que a planta possa absorver a clorofila. E aqui eu trouxe para vocês uma experienciazinha. Como é que a gente pode ver que realmente a planta tem esse pigmento, né? Como é que eu posso extrair esse pigmento da planta? Será que eu consigo, minha gente? Então, vamos lá. Eu já trouxe para vocês, né, um pouquinho aqui para vocês verem aqui, olha. Aqui está um becker, né, que é um material de laboratório. Então, vocês podem observar. Eu peguei aqui algumas folhas e já coloquei no álcool, pessoal. Então, observem aí que já podemos ver um pouquinho, olha, se eu colocar aqui no becker, vocês já podem ver que já está saindo um pouquinho da clorofila, que é esse pigmento que auxilia na absorção, não é, da luz solar e ajuda muito para que a planta realize a fotossíntese. A gente já viu que eles ficam armazenados nos cloroplastos, nas células vegetais, né? E aqui eu trouxe, gente, folhinha para vocês, olha, para a gente poder aqui. É importante que a gente dê uma amassadinha. Eu já trouxe aqui mais ou menos um pouquinho amassada, olha, a folhinha, tá vendo? A gente amassou aqui. E aqui eu vou colocar no becker e vou colocar um pouquinho de álcool, para a gente ver se até terminar a nossa aula, a gente já extrai um pouquinho da clorofila. E aí vocês podem fazer em casa, tá certo? Esse processo aí vocês podem fazer em casa. Eu vou colocar o álcool aqui, olha, uma quantidade de álcool. Sim, tá saindo aqui o álcool. Observem aí esse álcool. E a gente vai deixar aqui um pouquinho, dar um tempinho. Às vezes demora mais um pouquinho. Tem folha que você consegue extrair mais fácil. Tem folha que você demora um pouquinho, mas ela vai extrair. Ela pode até demorar. Mas ela até eu chegar ao final da aula, eu acho que nós vamos ter aqui nessa já uma quantidade de clorofila para a gente ver. Então, vamos aguardar. Essa aqui eu coloquei antes da aula. Nós já temos aqui um pigmentozinho aqui verde, olha. Se eu tirar essa folhinha aqui que a gente usou e eu colocar aqui um pouquinho, olha, você já vê aqui nesse vidrinho, nesse becker aqui, você já vê que eu já consegui extrair a clorofila da folha que eu coloquei. Então, esse pigmento aí, a clorofila, a gente viu que fica armazenado nos cloroplastos das células, né, autotróficas, para que elas possam realizar a fotossíntese. E a gente viu que a clorofila, ela é muito importante para a absorção da luz solar no momento que a planta está realizando a fotossíntese. Então, gostaram? Eu espero que vocês possam fazer em casa esse experimento aí, deixem e expliquem em casa aos irmãos, à mamãe, ao papai, viu? Ao pessoal que está em casa, se a vovó tiver, ela vai gostar de ouvir isso aí. A vovó gosta também de ver isso, tá certo? Então, expliquem em casa e mostrem como é importante a clorofila nos vegetais e como é importante a gente já ter essa conscientização de preservação do meio ambiente e preservação das florestas. E aqui eu trouxe umas curiosidades sobre os cloroplastos, sobre a clorofila. Então, os cloroplastos,
eles são constituídos por uma membrana dupla e um DNA próprio. Eles têm um DNA próprio. Apresentam um espaço interno denominado diestroma, é o espaço interno, e eles também possuem vesículas achatadas, que são chamadas os tilacoides. Esses encontram-se empilhados, formando estruturas que são denominadas granas. Os tilacoides, eles ficam empilhados e é onde encontramos os pigmentos. Isso eles estão nos cloroplastos, viu, gente? Eles ficam empilhados, os tilacoides ficam empilhados nessa estrutura onde encontramos esses pigmentos, né? E formando essas estruturas denominadas grana. Elas são denominadas e ficam como se fosse um em cima do outro. Olhem aí como eles ficam, tá vendo? A membrana externa, membrana interna, isso aqui é um cloroplasto, não é? Que fica na célula vegetal. E aqui o grano ou grana, então eles ficam aqui empilhados, aqui o estroma, e cada um desse aqui é o tilacoide, onde fica o pigmento armazenado, que é esse pigmento que a gente conseguiu extrair quando a gente misturou com o álcool. Interessante, né? E a fotossíntese, ela ocorre nos cloroplastos e ela produz açúcares e oxigênio. Esses açúcares é a glicose, que serve de alimento para a planta a partir do dióxido de carbono e água. Então, para realizar a fotossíntese, a gente precisa de luz solar, o dióxido de carbono, o CO2, né? E precisamos que a planta absorve do ambiente e precisamos também de água. E através desses três elementos, ela vai produzir oxigênio e os açúcares, ou seja, a glicose, que vai servir de alimento para a planta. Então, esse aí é o resumo geral da fotossíntese. Então, mas a fotossíntese, ela possui etapas. Ela possui etapas ou também fases. Então, são a fase luminosa ou fotoquímica e a fase de fixação do carbono. Então, aqui, a fase luminosa ou a fase fotoquímica. Como é que acontece isso? Então, essa fase que eu falei para vocês ocorre nos tilacoides dos cloroplastos, onde ocorre a captação de energia luminosa e a transformação em energia química. E essa fase clara, também, ou fotoquímica, ou também chamada fase luminosa, como o próprio nome está definindo, essas são reações que ocorrem apenas na presença de luz. Então, é necessário presença de luz para que ocorra essa fotossíntese. Então, eu vou trazer para vocês um Fique por Dentro depois, que vocês vão ver naquele momento a fotossíntese acontecendo em presença de luz. Nós vamos observar a liberação de oxigênio. Vou passar aqui para a professora Isabel, o que é que ela tem para nos complementar aqui, professora? Pois é, professora, nós estamos aqui com a aluna Alana, né? Ela disse que aprendeu sobre fotossíntese mais ou menos, né? No 5º e no 6º ano. E aí nós ficamos muito felizes quando vocês dizem que já sabem um pouco, né? Só que eu dei uma dica aqui para a Alana e para todos que estão vendo, professora Cláudia, que anotem as palavras que aparecem aí, que eles consideram de palavras novas, e vão no dicionário buscar o significado. Eu garanto a vocês que vocês fazendo isso, vai melhorar mais ainda o aprendizado de vocês. Então, é muito importante. A professora está explicando, está dizendo o conceito, está dizendo o que é, está dando exemplo, mas vamos também fazer um movimento de ir em busca. Aí eu coloquei algumas palavrinhas aqui, Cláudia, para facilitar, eu digo como dicas. Eu coloquei aqui cloroplasto, clorofila, autótrofos, fotossíntese, e estou dizendo a ele que eles vão colhendo mais. Se for aparecendo também, eu vou colocar mais aqui. Isso, professora Isabel. Olha, gente, esse assunto é um assunto que você vê. Ela viu no 5º ano, viu no 6º ano, a gente está vendo no 8º ano. No ensino médio vocês vão ver. Cai questões do Enem sobre fotossíntese, né, professora? Então, é um assunto muito falado, minha gente. É um assunto que você vai ver sempre isso aí. E é muito importante essa pesquisa, né, as palavras-chave, cloroplastos. Cloroplasto já vai atrair você a diferença de célula animal com célula vegetal, já vai te dar uma dica. Clorofila, você vai ver que a pigmentação, a gente já viu na aula como extrair esse pigmento da planta, né, da folha, porque esse pigmento é tão importante, a gente viu que ele fica armazenado e é nele que é absorvida a energia solar. Então, uma palavra vai chamando a outra. Então, quando você pesquisa uma, você vai ter um enorme conhecimento aí. E o conhecimento você tem que armazená-lo também, para quando precisar,
e você for ver esse assunto em outro lugar, você, eu já sei isso, já sei aquilo, e aquilo vai levar, você vai levar, o conhecimento a gente leva para o resto da vida da gente, é a coisa mais importante que a gente tem. Então, continue, pessoal, sempre participando, sempre procurando aprender mais. E essa absorção de luz solar, ocorre uma transferência de elétrons através dos fotossistemas. Então, existem esses fotossistemas que também eles ajudam, né, na realização da fotossíntese. Então, resumindo aqui, o que eu quero que vocês saibam é que a fotossíntese ocorre nos seres autotróficos, né, que eles produzem o seu próprio alimento, então eles precisam de luz solar, de água, né, do gás carbônico, que eles tiram do ar, para produzir os açúcares ou a glicose, que serve de alimento para os vegetais e liberam o oxigênio que sobra. Vou passar para a professora Isabel se despedir da gente. Estamos já no finalzinho da nossa aula. Pois é, pessoal. Estou muito feliz aqui, né, de ter vocês nessa aula maravilhosa de fotossíntese e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Pesquisem também a fórmula da fotossíntese. É importante vocês terem conhecimento, que vocês vão ver que vai ser bem legal. Tchau, tchau, pessoal.